Estamos começando mais um podcast da CASP RJ. E hoje estaremos conversando com o Dr. Flávio Tavares sobre ações bancárias. E você que se interessa por esse assunto, compartilhe, envie para um amigo que você saiba que também está precisando dessas informações. Boa noite, Dr. Flávio. Seja bem-vindo aqui ao podcast da CASP. Boa noite, Helene. Prazer estar aqui com você e com seus seguidores. Hoje nós estaremos falando sobre as ações bancárias, correto? Então, quero saber quanto tempo o senhor já atua nessa área e se atua a favor dos bancos ou de nós consumidores. Eu já atuo nessa área há mais de 20 anos. E o nosso foco é a advocacia contra banco. Nós advogamos defendendo empresas e pessoas físicas a se defenderem dos abusos dos bancos. E esse processo de ações bancárias, ele costuma demorar muito? Ele tem um tempo assim muito longo? Olha, isso depende muito do tipo de ação, qual a natureza da ação que está sendo discutido e até mesmo da vara ou da comarca onde a gente está tramitando o processo. Tem varas que a gente sabe que elas são mais rápidas e outras, às vezes, mais lentas por determinados motivos. Mas, em média, uma ação bancária, em média, ela dura em torno de um ano para ter uma sentença em primeira instância. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, depende se vai ter prova pericial a ser produzida, mas uma média em torno de mais ou menos um ano. Então, a gente pode concluir que esses processos de ações bancárias têm um tempo mais curto do que os processos de ação contra o Estado ou contra a União, por exemplo. Assim, até porque esses entes aí, eles têm prazos dilatados. Realmente, as ações bancárias, elas tramitam mais rápido. E tem também aqueles casos que a gente pede uma medida liminar para que o juiz tome determinada decisão de imediato. Às vezes, algum abuso que está sendo praticado de forma muito clara ali pelo banco, a gente consegue impedir isso de forma liminar. Entendi. E o custo dessas ações? São muito altos? É assim, ou é algo mais acessível para o nosso pagamento? Olha, o valor que a gente paga de custas processuais, ele está atrelado ao valor da ação, né? Então, assim, Sim. quanto mais caro o valor da ação que a gente está discutindo ali, maior vai ser o valor das custas processuais também, tá? E em caso da pessoa perder esse processo, entrou lá com o processo, tudo direitinho, mas não foi aquele resultado esperado. Ela vai pagar alguma custa por ter perdido? Ah, sim, isso é muito importante estarem todos atentos. Por quê? Toda ação tem um risco. A gente normalmente pede assistência judiciária, gratuidade de justiça, para poder a pessoa ficar isenta do pagamento de custas iniciais, custas finais, sucumbência. Mas se a pessoa não estiver litigando sobre assistência judiciária, sobre a gratuidade da justiça, ela pode sim correr o risco de, no final do processo, ter que pagar, além das custas iniciais para o processo tramitar, ela ter que pagar sucumbência. O que é isso? São os honorários do advogado da parte contrária. Então é bom que todas as pessoas interessadas em entrar com o processo, elas estejam cientes disso, que todo processo tem sim um risco. E é possível contestar juros abusivos e cobranças indevidas, por exemplo, do crédito sexta e dos cartões consignados? Assim, claro, toda cobrança abusiva ela pode e deve ser contestada. Isso aí é um verdadeiro terror, principalmente para o servidor público, né? Os cartões de crédito consignados. Se você pegar, por exemplo, um empréstimo tradicional, uma média de 2% de juros ao mês. Você parte para um cartão consignado, um cartão de crédito, a média de juros é de 30, 40% ao mês. Então é uma coisa que realmente escraviza a pessoa. Ela se torna escravo ali e fica com aquela dívida ali que não termina. Quanto mais o tempo passa, o endividamento vai só aumentando, ela vai pagando o mínimo ali do cartão e a dívida só crescendo. Entendi. E uma dúvida assim que muita gente tem. Quando entra com ação bancária, o banco pode negativar a pessoa enquanto estiver ocorrendo ali o processo judicial?
Normalmente é o que acontece, porque a gente não está, na maioria dos casos, negando a dívida, a gente está questionando o valor que está sendo cobrado. Então, se existe ali um débito, ainda que a gente não definiu qual é esse débito exato, existe um débito. Então, o banco tem sim o direito de negativar a pessoa, e isso normalmente acontece. A pessoa tem que esperar a tramitação do processo para tirar a negativação. Mas se a gente vai negar a dívida, eu não devo isso, essa dívida está paga, essa dívida está prescrita, às vezes a gente consegue aí a liminar para suspender ou impedir a negativação. Ah, sim. Então, a pessoa que entrou com a ação e foi negativada, é só ficar calma, esperar ali o resultado da ação e assim ser retirada aquela negativação que o banco provocou. Sim, uma hora isso vai ser resolvido, né? Normalmente no final do processo. Então, não precisa ficar desesperado, só continuar acompanhando o seu processo, que no final será resolvido. Exatamente. Então, você que está aí com a sua ação bancária, fique calmo caso tenha acontecido isso com você. Doutor Flávio, agora, infelizmente, estamos numa moda de um golpe com os escritórios. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Muito bom esse alerta que você está fazendo. Todos os advogados, né, vêm sendo vítimas, assim como os clientes, desses falsários, desses bandidos. Eles se passam pelo advogado, entram em contato com o cliente, os processos são públicos, então eles têm acesso às informações do processo. Então eles pegam ali as informações do processo, se passam pelo advogado, diz que ganharam a ação, que agora vai receber o determinado valor, mas que para receber esse valor tem que pagar uma taxa, ou de cartório, ou para o fórum, e aí cobram o valor da pessoa. E a pessoa acaba caindo no golpe. Então você precisa se certificar se você está realmente falando com o seu advogado. Você tem que ter o número do seu advogado com você e saber se esse número é realmente do meu advogado. E detalhe, hoje a inteligência artificial está possibilitando que esses bandidos copiem aí a voz e a imagem do advogado. Então a gente tem que estar realmente muito atento. Mas isso é um problema que está acontecendo de forma generalizada. Então, você que tem uma ação judicial, recebeu uma mensagem pedindo para que você pague alguma coisa, não pague. Entre em contato com seu advogado para saber se aquilo dali é real ou não. Não caia em golpes. É o nosso alerta. Hoje nós conversamos aqui com o Dr. Flávio Tavares sobre ações bancárias. Você que esteja precisando pode contar com o escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares para estar dando apoio aí ao seu processo de ações bancárias. E em breve, Dr. Flávio vai estar voltando aqui no nosso podcast para estar falando sobre PASEP, porque recebi muitas dúvidas sobre esse tema. Então, em breve, ele estará voltando para conversar com a gente sobre PASEP. Doutor Flávio, gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos seguidores? Assim, se você é servidor público, civil ou militar, estadual, federal, municipal ou empresário, está tendo algum problema com o banco, está achando que está pagando aquilo que não é devido, procure o nosso escritório que nós teremos prazer em atendê-lo e te ajudar a sair dessa armadilha que os bancos sempre fazem contra todos. Muito obrigada, doutor Flávio. Esperamos o senhor aqui no próximo programa. Obrigado. Até lá, então. Hoje, quero deixar aqui para vocês uma mensagem dos nossos parceiros aqui do Pra Hoje, que você sabe, sempre que você vem aqui na Caixa PRJ, você recebe uma mensagem junto com um docinho, né? Pode ser uma bala, um bis, é sempre ali para adoçar o seu coração. Então, a mensagem de hoje diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não despenda de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida. Continue nos acompanhando, tanto aqui no YouTube, no Caspe Podcast, como também no nosso Instagram, que é o caspe.rj. E não deixe de seguir também os nossos parceiros, como o escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares. Aqui nós temos sempre a melhor informação para você.
CASP RJ. Aqui você é especial. Até o próximo episódio.